Olá, laceiras e laceiros do Brasil, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago o laço Orelhas da Minnie na versão tiara para pets de pelo curto. Essa tiara é regulável, ela serve tanto para pets pequenininhos como pincher, chihuahua, como pug, bulldog, enfim. Cães de pequeno porte, porém com circunferência de cabeça bem diferente, né? Serve também em alguns pets de porte médio, como o beagle, por exemplo. Agora vamos lá para o material? Nós vamos usar dois reguladores de 1 centímetro, um pedaço de elástico com 45 centímetros. Esse elástico é aquele tipo de alça de sutiã, tá? Porém mais fininho, com 7 milímetros de largura. Nós vamos usar também um pedaço de 14 centímetros de fita de cetim de poá, a número 9, tá? 38 milímetros. Mais um pedaço agora de 15 centímetros desta mesma fita, um pedaço de 9 centímetros da fita de gorgurão número 2, essa fita tem 10 milímetros de largura. Vamos precisar de lonita glitter, feltro, de preferência da mesma cor da lonita, gabaritos de 6 e 6,5 centímetros. O molde de orelhinhas da Minnie eu disponibilizei em PDF para vocês na descrição desse vídeo, em dois tamanhos diferentes, pois você pode fazer com alumínio de latinha. Esse, por exemplo, eu fiz com a latinha de guaraná. Isqueiro, tesoura, uma cola universal da sua preferência, agulha e linha, pistola de cola quente, caneta e vamos lá para o passo a passo. Posicione o seu molde no avesso da sua lonita. Como ele foi feito com latinha de refrigerante, ele tende a envergar por conta da latinha ser redonda. Então você vai perceber que você tem que ficar pressionando bem ele contra a lonita, senão ele vai tender a levantar a beiradinha. Algumas beiradinhas da orelhinha, por exemplo, eu tive dificuldade porque ela levantava um pouco. Então você pressiona com os dedos para ficar perfeito. Agora, para facilitar o recorte da sua orelhinha, das orelhinhas da Minnie, eu recomendo que você corte, ainda que de maneira grosseira, destacando do rolo da sua lonita. Certifique-se de que a sua tesoura esteja bem afiada, pois por se tratar de orelhinhas, ou seja, redonda, ela precisa estar bem afiadinha para não ficar com aquele efeito mastigado e dando aquela impressão de que não foi bem cortado, bem arredondada. Se a tesoura estiver meio cega, ela fica soltando fiapos da lonita, ou então fica com aquela aparência de corte meio reto, sabe? O ideal é que seja bem afiadinha essa tesoura. Agora, com o feltro, nós vamos fazer uma dublagem nessas orelhinhas da Minnie, tá? A gente corta essa parte grosseiramente também, que caiba as orelhinhas, corta esse retângulozinho. E você vai ver que essa lonita, ainda que seja aquela lonita glitter do glitter mais grosso, ela ainda é muito maleável, muito molinha. Então, o ideal é que você faça essa dublagem para que ela no laço fique em pezinha, como essa daqui eu já fiz. Ela fica muito mais durinha, mais firme. O avesso dela também fica mais elegante por ser preto, assim como a parte da frente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma cola universal da sua preferência. Eu uso a E6000, tenho gostado bastante. Você vai passar em todo o contorno. Não precisa passar muita cola, dependendo da cola que você use, ela cola muito bem. Essa, pelo menos, cola muito bem. Então, eu passo em todo o contorno da orelhinha. Dentro das orelhinhas também faço uns pontilhados, só para não ficar o feltro solto nessas áreas. E vou posicionar o feltro sobre as minhas orelhinhas. Dessa forma eu pressiono bem, aperto bastante para fixar bem a lonita no feltro. Se você quiser recortar e esperar um pouquinho para essa cola secar bem,
é o ideal, tá? Porque eu fiz logo em seguida e eu senti que a cola ficava colando na minha tesoura. Então eu recomendo que vocês aguardem um pouquinho mais. Eu fiz nessa sequência como está no vídeo, então não deu tempo da cola secar muito bem. Siga o próprio contorno das orelhas como referência. Vai recortando bem rente ao contorno para que ela fique exatamente do tamanho das orelhinhas. Para que não fique nenhuma rebarba, para que fique um acabamento impecável, eu recomendo que passe o isqueiro em todo o contorno do feltro. Dessa forma, vai selar melhor a união do feltro com a lonita e não vai ficar levantando nenhuma aresta. Agora, com o auxílio dos gabaritos, a gente vai fazer o laço. Esse laço é um laço gravatinha, sobreposto um laço sobre o outro, sendo que se você não tiver o gabarito, não tem problema, você consegue fazer facilmente o lacinho apenas transpassando as pontas da fita. Como as fitas têm a diferença de 1 centímetro entre elas, uma com 14 e outra com 15 centímetros, você consegue a mão livre dar o mesmo efeito de sobreposição de fitas nesse laço gravatinha duplo. Notem que eu coloco as costas dos dois laços posicionadas uma de frente para a outra, ou seja, as costas do laço menor sobre as costas do laço maior. Então, quando você gira o laço, você vê que não aparece nenhuma aresta da fita. Eu faço isso por conta de acabamento mesmo, para que não fique aparente o final da fita. Unindo as duas bandas do laço, eu dou um ponto no centro, dobro o lacinho ao meio e abro o lacinho posicionando cada lateral. Dessa forma vai formar a gravatinha. Acerto se eu sentir que é necessário para que fique bem certinho. Dou 2 voltas com a linha. Faço dois pontinhos atrás de arremate. Como eu uso a linha de pipa, dando essas 2 voltinhas atrás, duas passadas de arremate, não tem nem necessidade de dar nó. Pelo menos comigo nunca desmanchou, o laço nunca abriu. Ajeito o lacinho, abro bem ele com o auxílio dos dedos. E agora a gente vai fazer a parte da tiara regulável. Vamos passar os 2 reguladores no elástico. Agora, no que será a parte interna da tiara, eu passo a pontinha da minha direita, da minha mão direita, dentro do regulador que estava na minha mão esquerda. Puxo um pouquinho, cerca de 2 centímetros é o suficiente. Passo cola, uma quantidade que eu tenha certeza que não vai descolar. Centralizo bem para que fique sobreposta, sem sobrar para as laterais. E aperto, pressiono. Eu gosto de dar um pinguinho também aonde o elástico acaba, para não correr o risco dele levantar. Então eu dou um pinguinho de cola
Espero esfriar um pouquinho, que fique suportável para colocar minha mão em cima e pressiono. Agora, com a ponta que sobrou, eu coloco passando por dentro do regulador, virando para o lado de fora, pois esse pedacinho vai ficar escondido debaixo do laço, então não tem necessidade de virar escondendo para o lado interno da tiara, né? E agora nós vamos à montagem do laço. Eu vou passar um pouquinho de cola no meio, entre as orelhinhas, já na parte de glitter. Eu vou posicionar sobre a mesa, eu prefiro colocar sobre a mesa e segurar o lacinho com as duas mãos, porque assim eu vejo melhor como que ele tá, se está centralizado direitinho, se está sobrando as orelhinhas da mesma proporção para os dois lados. Pressiono, colo um pouquinho também a parte de trás do lacinho, onde fica em contato com a orelhinha. Isso ajuda que fique mais firme ainda, apesar de ter colocado feltro, fica ainda mais fixado. Aquela parte que ficou para fora, que a gente fez por último na montagem da tiarinha, do elástico com o regulador, eu dou um pinguinho de cola e posiciono embaixo do laço, não atrás, embaixo. Pois dessa forma, quando colocar na cabecinha do pet, o lacinho vai ficar em pé. Aperto debaixo da onde eu pinguei a cola, dando esse formato já da cabecinha, para ficar curvo. E finalizo com a fita número 2. No caso, eu escolhi a amarelinha porque as cores do Mickey e da Minnie é vermelho com amarelo e as orelhinhas pretas. Dou 2 voltas com essa fita, centralizando bem, para que fique um acabamento mais limpo. Quando a gente dá 2 voltas ao invés de uma, o acabamento fica muito mais charmosinho. E atrás eu colo o arremate, o que sobrou da fita. E o nosso lacinho ficou assim, lindo, charmoso, muito fofinho. Eu diria até unissex, eu tenho clientes que usam lacinho nos seus machinhos e medindo aproximadamente 8 centímetros, um pouquinho mais do que 8. Se você gostou, dá aquela força para o nosso canal, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Gratidão e até o próximo vídeo.